Então, pronto. Então, bom dia. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Tá bom assim, editor? Então pronto. E antes de eu começar a falar, então vamos orar para começar mais um dia do Senhor aqui. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ter sido salvos no Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado pela habitação do Teu Santo Espírito. É do auxílio dele que nós precisamos nesse momento para compreender o conhecimento que vem da Tua Palavra, conhecimento fundamental para a nossa vida. Muito obrigado pela presença dos meus irmãos. Peço que o Senhor esteja a abrir o coração deles e o entendimento para que sejamos aqui edificados a partir da Tua Palavra. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, esse assunto que eu começar hoje, quem lembra quando a gente começou a estudar a Confissão de Fé de Westminster aqui na Pedras Vivas? Vocês lembram quantas semanas a gente gastou no primeiro capítulo? Não? Foram 5 semanas para falar das Escrituras, né? Eu não sei se nós gastaremos 5 semanas, mas na minha cabeça parece que é quase certeza que não dará para gastar menos do que 2. Né? E nós vamos conversar sobre isso daqui. Certo? O que vocês acham que é isso aí? Isso aí é a nossa amada língua hebraica, né? Daqui é um trecho que os irmãos vão saber de cor a hora que eu começar. No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Então não vou gastar muito tempo isso aqui não, mas isso aqui é no princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá certo? Então, o capítulo que nós vamos tratar é a criação, né? Da criação. Mas a Confissão de Fé de Westminster ela é bastante, vamos colocar assim, sucinta. Né? São só 2 parágrafos tratando de um assunto tão importante. Provavelmente, aí nós temos que, não podemos ser injustos com os nossos irmãos, nós precisamos entender o contexto histórico que eles viviam. Quando que a Confissão de Fé foi escrita? Vocês lembram? Pelo menos o século. 1600 e alguma coisa, meados de 1600, então a gente está falando do século 17. Né? E a gente se ilude, porque a gente é meio besta mesmo, a gente se ilude que com o passar do tempo a gente ficou mais esperto. Mas eu acho, o meu entendimento, que como sociedade a gente ficou mais burro com o passar do tempo. Né? E a prova disso é que os adolescentes da nossa época são a primeira geração que o QI é menor do que dos pais. Não de todos, não dos das Pedras Vivas é o contrário, nossos adolescentes, porque eles não ficam mexendo no celular o dia inteiro. E uma das coisas que é considerada aí por essa redução do QI das gerações é de fato o uso das telas, é de fato o acesso a muita informação sem critério. E sem critério aqui é porque nas escolas foi parado de se ensinar a pensamento crítico. Parou de se ensinar como olhar para uma informação e julgar a informação do tipo, isso aqui não faz sentido. Porque nós deveríamos ter condições de olhar praticamente qualquer coisa e julgar pelo menos o básico. Né? Veja a loucura do nosso tempo. Eu deveria olhar um cromossomo XX e XY e falar é homem ou é mulher. Hoje já não é, para eles, já não é assim. Né? Então Chesterton, né, um pensador católico, dizia que chegaria o dia em que a gente teria que explicar que a grama é verde. E a gente vive nessa época. A gente tem que explicar o óbvio, né? E como os nossos irmãos não enfrentavam os problemas do nosso tempo, e eu vou apresentar de onde surge esse problema, eu vou dar uma aula introdutória sobre criação. Então, por isso que eu vou gastar bastante tempo. E falei para a Dani que eu estava muito empolgado para dar essa aula, eu estava ouvindo o conteúdo do mestrado sobre esse assunto.
E eu ouvindo e lendo minhas anotações, falo assim, cara, que coisa maravilhosa, né? Eu quero ver se eu consigo passar pelo menos uns 10% daquilo que eu recebi de homens extremamente capazes, né? Então, se eu conseguir passar 10% do que eu aprendi ali ou do que eu tive em sala de aula, vou ficar muito feliz. Então, antes de começar, fazer uma parte mais introdutória. Parte do motivo que me levou a isso eu já contei para vocês. Existem desafios no nosso tempo que os nossos irmãos da Assembleia de Westminster não tiveram. Que tipo de desafio vocês acham que a gente tem hoje que eles não tiveram? Hã? Bom, gente, ó, aquela fase da mulher brigada com o marido já acabou. Vocês têm que conversar comigo. Oi? Isso é um fato, mas por quê? O que vocês acham que pode estar por trás dessa oposição à explicação da criação dada por Deus? Porque veja, a Bíblia é Deus quem deu, né? Como? Sim, isso é um ponto. O que mais? Pronto, matou a charada. Ainda não existia. Eu tenho problema com termos. Eu não sei se é teoria, se é hipótese. Eu sei que o o Darwin fez não é algo sustentável cientificamente. Mas ele foi aceito, foi abraçado. E aí, só fazendo outra observação, a minha intenção aqui não é ficar fazendo críticas científicas, mas em alguns momentos elas serão feitas. Então, em alguns momentos, eu vou falar, olha, isso aqui não faz o menor sentido. Porque para algo ser cientificamente aceito, e veja, não é nem o que eu estou falando, é o que eles falam, né? É de que você precisa ter um evento repetível, observável, e tem mais um outro fator, que o Marcos Eberlin sabe, eu não sei. Então, repetível e observável, só isso já não prova a teoria, já derruba o que Darwin propõe. Ele não é repetível, porque é muito fácil eu propor algo para vocês, assim, ó, em alguns milhões ou bilhões de anos isso vai acontecer. Aí como, não, mas eu estou te falando, vai acontecer. Não, porque eu olhei lá nos bichos e não vai acontecer. E vocês vão achar lá os fósseis. Já passou uns 200 anos, quase 150, 170 anos esse cara falou. E os fósseis não foram encontrados. O tal do elo perdido, né, que um peixe virou um passarinho, sei lá, essas coisas todas. Então, em alguns momentos eu farei críticas do tipo que eu fiz agora, mas a minha intenção aqui é expor o texto bíblico conforme ele nos foi dado. E por que isso é importante? Por que é importante, de vez em quando, em alguns momentos, eu fazer inserções científicas ou críticas? Porque nós temos aqui no nosso meio, nós que viemos da escola, e nós temos crianças e adolescentes e jovens que são atacados nessa área nos seus ambientes de estudo. E quando eu falo atacado, em alguns momentos não vai ter um ataque direto, mas eu, quando eu fui para a escola, eu tive que escrever que o homem veio do macaco na prova. E aí hoje, se eu fosse para a prova, como que eu faria? Eu não era cristão quando eu fiz essas matérias. Eu provavelmente teria que fazer como eu faço num trabalho científico, acadêmico. Conforme foi ensinado em sala de aula, de acordo com o conhecimento passado pelo professor, ou conforme proposto por Darwin, mas não é o que eu penso. Mas eu preciso garantir minha nota e preciso garantir que as pessoas entendam que eu não falei aquilo, que eu não concordo com aquilo. E também é importante para que os adolescentes, as crianças e os jovens entendam que a fé cristã é responsável por todo o bom desenvolvimento que existe no mundo. As maiores universidades que as pessoas almejam, e quem começou foi crente. Quem começou foi reformado. Então, a gente precisa entender que a fé cristã é uma fé que pensa, ela não é uma fé burra, ela não é uma fé que aceita qualquer coisa. Eu diria que a fé cristã é a fé mais intelectual que existe. Ela não é, por exemplo, como o Islã, que você tem pessoas memorizando o Alcorão sem conhecer árabe. A gente tem a Bíblia na nossa língua para que nós possamos ler, entender e, através da ação do Espírito, de fato, compreender aquilo e ter aquilo como nossa regra de fé e prática. E por isso, a nossa doutrina da Escritura precisa estar em dia.
E quando eu falo para você estar em dia, não sei se tem essa expressão aqui em Portugal, mas a gente tem que estar muito certo daquilo que nós cremos. Porque a nossa fé vai ser atacada e a gente vai ser ridicularizado. As pessoas vão falar que nós somos estúpidos, que nós somos burros, que nós não pensamos, que nós aceitamos qualquer coisa. A gente acredita, inclusive, num mito, numa história de conto de fadas, que existe um Deus qualquer que criou alguma coisa que a gente vive hoje. Quem crê nisso? Gente estúpida. Só que hoje, metade, não sei se metade, mas uma grande parte, talvez mais da metade, o Eberlin tem essas informações do mundo científico real, já não crê mais no Darwin. Já existe uma comoção dentro do meio científico, assim, não dá para ser essa historinha do cara, não dá mais. E eu também aqui não estou falando contra a ciência. E eu quero que vocês entendam, tem uma frase de um professor bastante famoso lá da instituição que eu estudei, que ele fala, toda verdade é verdade de Deus. E quem é o pai da mentira é o diabo. Então toda verdade, quem é o pai é Deus. E se toda verdade é verdade de Deus, nós podemos ser contrários à boa ciência? Não. Porque a boa ciência, se ela vai ser fundamentada na verdade, ela está sendo fundamentada naquilo que Deus dá. Então, se toda a verdade é verdade de Deus, nós somos a favor da ciência, enquanto ela permanecer alicerçada na verdade. Agora, a ciência não é um Deus em que ela fala o que ela quer e nós somos obrigados a aceitar. Existe uma autoridade última, uma autoridade máxima, que é Deus. Então, nós temos que estar tranquilíssimos de que a fé cristã é uma fé que pensa, a fé cristã é uma fé que preza pela verdade, e a verdade, inclusive, na ciência, e nós temos feito isso por mais de 500 anos. Tá certo? Tranquilo. Mais de 500 anos fazendo isso. E existem dúvidas que são importantes, são legítimas, mas também existem respostas cristãs para isso. E a gente vai ver, talvez eu consiga mostrar isso, de que naquilo que é tido como verdade absoluta hoje, que não é, existe muito pressuposto, existe muito salto de conhecimento, então eu assumo que isso é verdade para que a minha tese funcione. E como que você me prova isso? Não te provo. Então, eles são aquilo que eles nos acusam de ser. A diferença é que aquilo que nós cremos tem sobrevivido ao longo de toda a história da criação, né? Mas, portanto, vejamos, né, uma aula introdutória, o que Deus nos revelou acerca da criação em Gênesis 1, de 1 até o capítulo 2, 3, que é o que nós chamamos de prólogo, né? Só que antes de entrar no texto propriamente dito, eu vou fazer uma caminhada com vocês até a gente chegar no texto. E hoje é só o começo da caminhada, a gente não vai chegar no texto hoje. Se eu terminar a aula hoje, eu já estou feliz. Tá certo? Então vamos lá. Não, vamos chegar... Dá aqui minha Bíblia. Quem tiver com a Bíblia, vocês não vão conseguir ler aí, né? Então, esse é o não forçando vocês aí, né? Então, Gênesis 1, vamos ler a Bíblia, que é o que mais importante vocês vão ouvir na aula hoje. Então, esse está fácil, né? Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, né? Então, está escrito assim na palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, o firmamento, fez Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e os ajuntamentos das águas, mares.
e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era. Houve tarde e manhã, quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie. Todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era. E Deus o abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, todas as árvores e que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todos o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então esse é o texto bíblico, e eu falei que a nossa doutrina da Escritura tem que estar em dia, porque nós cremos que esse livro ele é inspirado, inerrante, autoritativo. E o que ele me diz é a verdade. E se Deus escolheu se revelar de maneira escrita, ele usou uma língua para isso. E essa língua tem as suas características, tem a sua gramática, tem o seu vocabulário. E esses elementos, então, desse texto vão nos dizer que tipo de texto é e o que ele está nos informando. Então, a partir disso, a gente começa então a nossa jornada de introdução a Gênesis 1, de 2 a 3. Então essa aula nos auxiliará a ter base bíblica para combater alguns terríveis ensinamentos. A teoria da evolução, a guerra entre os sexos e a ideologia de gênero. E aqui, a gente já leu, criou homem e mulher. A gente vai conversar mais sobre isso. E aqui tem um comentarista, Matthew Henry, ele é do século XVIII. Olha aqui que, quando você tem uma boa doutrina da Escritura, olha o tipo de coisa que você pode afirmar. O primeiro versículo da Bíblia
nos proporciona um conhecimento mais seguro e melhor, mais satisfatório e útil sobre a origem do universo que todos os volumes dos filósofos. A fé viva dos cristãos humildes compreende esse assunto melhor do que a imaginação elevada dos maiores intelectos. Então, a nossa fé é uma fé fundamentada na verdade. E se ela é uma fé fundamentada na verdade, não importa qual é o pensamento intelectual mais elevado que existe, se ele não é fundamentado nessa verdade, a nossa simplicidade é mais inteligente que os mais elevados pensamentos. Então, a importância está na origem da informação, né? Então, vamos lá. E agora eu vou trazer alguns comentários do meu professor em sala de aula, e eu consegui isso porque eu tenho a gravação, né? E eu consegui aqui traduzir quase que literalmente alguns comentários que ele fez acerca desse texto, né? Então, a crítica científica também influenciou o debate sobre o prólogo, desde a teoria da evolução de Darwin, a origem das espécies, publicada em 1856. Por isso que os nossos irmãos da Assembleia de Fé não estavam preocupados com isso aqui. Porque não tinha como estar preocupado. As pessoas não tinham caído nesse conto do vigário, que igual eu falei semana passada, né? Então, a teoria da evolução tornou-se aceita no círculo acadêmico e a leitura literal de Gênesis 1 e 2 tem sido vista como em conflito com as teorias seculares da ciência até os dias atuais. Contudo, o ponto mais importante é que esse capítulo foi originalmente escrito para doxologia, não para debate. Doxologia, adoração. Gênesis 1 deve nos levar à adoração antes que nos leve ao debate. Basta pensar como outras partes da Bíblia usam esse trecho de Gênesis, né? Então, aqui eu já falei para vocês, a gente não tem problema com a ciência, a gente tem problema com a pseudociência. A gente sabe que toda verdade é verdade de Deus, isso é suficiente para nós. E uma coisa que quero que vocês entendam, isso existe há algum tempo, mas nos nossos dias está muito evidente, que quando tem alguém opondo a fé cristã, e basicamente a única posição que eles se preocupam é a da fé cristã, você vê que ninguém está reclamando que os islâmicos estão matando, assassinando homossexuais, por exemplo. Eles criticam a passagem da Bíblia que fala sobre apedrejamento de adúlteros, porque não é só da mulher, o homem também está no pacote, mas ninguém está falando do apedrejamento ou do assassinato de mulheres adúlteras que existe no Estado Islâmico. Está vendo como existe, de fato, uma perseguição estruturada, e pode ser arquitetada ou não, eu só acredito que o mesmo arquiteto é o diabo, mas existe algo que vem contra o cristianismo, né? E aí existe uma postura que vai ser fácil ver, especialmente na política, que é o seguinte: tudo para nós e nada para eles. Quando eu falo tudo para nós, é aqueles que concordam comigo, se eles fazem comentários que são absurdos, se é dos nossos, com um pequeno deslize. Ele errou na terminologia. Se é do deles, assassinos, divulgadores do ódio, ou seja, tudo para nós e nada para eles. E por que eu falo isso? Porque o Darwin, eu não quis trazer aqui, mas você pode procurar, você vai ver que eu não estou mentindo. O Darwin ele faz algumas afirmações bastante interessantes. Por exemplo, ele vai falar que os negros são inferiores aos brancos. Ninguém comenta disso. Ninguém. Eu nunca vi uma aula, mas tem lá escrito. Uma outra coisa que Darwin afirma, e que eu discordo, é que as mulheres são inferiores aos homens. E ninguém fala disso. Ninguém fala do Darwin machista, opressor. Então existe uma cegueira para a verdade. Por isso que a gente não se baseia. Rapaz, como eu amo diácono bom. Então vamos ver agora como que a Bíblia usa o texto de Gênesis. Então o Salmo 148 é um salmo de adoração escrito para Deus devido ao seu trabalho na criação. O salmo segue a ordem geral da semana da criação e convoca vários elementos criados para virem e adorarem Yahweh, o Deus da aliança. Então é interessante, e meu professor ele é muito cirúrgico, né? Ele não fez à toa esse comentário, de que o Salmo 148 mantém a ordem da criação. Porque isso vai nos dar direcionamento para como nós entendemos os dias da criação.
Então vamos lá, Apocalipse 4:11 apresenta a perspectiva correta sobre Gênesis 1, que deve ser o louvor primeiro e a doxologia, antes do debate. No entanto, há debate e discordância, nos quais nós devemos nos envolver, porque Gênesis 1 trata de questões fundamentais e essenciais. Há a doutrina de Deus, a teologia, a doutrina das primeiras coisas, que nós chamamos de protologia, e há várias pistas de escatologias embutidas no prólogo, nas últimas coisas. Então veja, e a minha ideia é de gastar algumas semanas com a criação, e espero que daqui não muito distante, uma série em Gênesis de 1 a 11, porque o livro do Gênesis é o fundamento da nossa fé. Ele apresenta os fundamentos da nossa fé. Se a gente entender esse negócio direito, a gente tiver isso no nosso coração como verdade, nós vamos estar bem em muita coisa. Isso vai nos ajudar muito a entender a realidade. Então, portanto, precisamos estabelecer a doutrina sobre Deus e a criação, pois se Deus vai redimir e consumar o mundo futuro, precisamos saber o que ele pretende redimir e consumar. Ou seja, se é ele quem vai dar jeito nisso, vamos ver o que ele criou e o que ele vai dar jeito. E o que foi criado desde o princípio. Pergunta que não quer calar: como que nós temos o relato da criação? Quem estava lá na hora da criação? E além de Deus? Quem estava lá? Como que esse assunto chega cá? E essa é uma das críticas, né? É um conto de fadas, foi criado por homens, que ninguém estava lá quando aconteceu. A diferença é que nós temos contato direto, né? Mas a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a autoria de Gênesis. Quem é o autor de Gênesis? Humano. Moisés. Onde está escrito que foi Moisés? Gostei desse aí, meu. Onde está escrito que foi Moisés? Em Êxodo? Onde está escrito que foi Moisés? Essa é uma pergunta importante. E aqui eu vou gastar um tempo, e vocês aguentem comigo firmes aí, porque a discussão de autoria é um negócio difícil. Eu vou mostrar para vocês como é feito uma parte desse passo a passo, e vou mostrar para vocês que se a gente discordar que Moisés é autor de Gênesis, nós estamos discordando de Jesus. Aí tá tranquilo, estamos bem de parceiro no pensamento, né? Então vamos lá. Então Moisés é o autor do Pentateuco. Se ele é autor do Pentateuco, 5 primeiros livros da Escritura Sagrada, livros que sempre foram entregues na mesma ordem, nunca em ordem diferente. Se tem um livro que a gente não pode mexer na ordem, são os 5 primeiros. O outro existe debate da ordem como eles estão dentro da Bíblia. É tranquilo. Agora, os 5 a gente não tem o direito. E a gente não tem o direito porque dentro, por exemplo, vocês já viram algum livro novo que começa com E, conjunção aditiva? Êxodo começa. Números começa. Então são todas continuações de Gênesis. Só que no português não está, mas no hebraico está. A gente não começa um texto com E. Entendeu? Acho que deve ter acabado a folha do fichário do Moisés, vou começar um novo. Né? Então pronto. Então Moisés é o autor de Gênesis. E aqui eu trouxe algumas citações. O Trampian Longman foi aí um dos professores, e o Raymond Diller também foi professor lá no Westminster, né? Esse já está falecido. Então, um livro de introdução ao Antigo Testamento, né? Então, de acordo com testemunhos bíblicos posteriores, havia um livro da lei associado ao nome de Moisés. No final da história de Israel, os israelitas podiam se referir a um livro de Moisés. Todas essas passagens aqui falam sobre isso. Essas passagens fornecem fortes dados intrabíblicos para uma escrita mosaica, ou seja, se a Bíblia é inerrante, inspirada, é ela que está falando que foi Moisés o autor. Então veja bem com quem você vai discutir. Embora não sejam específicas sobre forma ou escopo. Também está claro que Jesus e a igreja primitiva relacionaram grande parte, se não toda a Torá com Moisés. Torá, os 5 primeiros livros. Essas evidências levaram à crença que Moisés escreveu a Torá.
No entanto, essa afirmação é sempre qualificada pela admissão de que certas passagens foram acrescentadas após a morte de Moisés. E a pergunta que fica é, como que Moisés escreveu o relato da sua morte? Não é? Ele estava lá, ele foi escrevendo. Entende? Então, a nossa fé pensa. E a gente não tem problema de falar, veja, esse dado aqui, através da inspiração divina, a morte de Moisés foi narrada. Nós temos zero problema com isso. Inclusive, existem, e eu amo como as pessoas acusam a Bíblia sem conhecê-la. Eu não lembro em qual livro que está, se é no Êxodo, enfim, tem o nome de uma cidade que, na época do Êxodo, a cidade não tinha aquele nome. É Êxodo 1, não é? É Dan, né? E aí o pessoal fala assim, lá, tá vendo? Tá fora de cronologia, colocar esse nome, esses crentes são meio burro e tal. Ou não, meu amigo. Isso aqui é uma edição posterior para que fosse compreensível para as pessoas da época. Eles não tinham Google, não tinham a plataforma de estudo da Bíblia que eu tenho. Eles tinham pergaminho, tinha tradição oral, tinha memória. Então existe uma atualização feita para a compreensão, e é só o nome da cidade. É como aqui... Qual que é o nome da cidade que a gente está? Vamos no espírito da lei, nós estamos no Porto. O espírito da lei, você quer ser por conta de 100 metros, tranquilo, aí pode seguir outras coisas, mas por conta de 100, 500 metros, nós estamos no Porto. O Porto já teve outro nome? Então pronto. É outra cidade ou é a mesma cidade? É a mesma cidade. Só uma atualização. Então é isso que aconteceu e a gente tem zero problema com isso. Porque isso não altera a inspiração do texto, isso foi conduzido pelo Espírito Santo, isso não altera a doutrina, não foi ajuste de doutrina. Não é assim, eu não gosto dessa história de que sexo fora do casamento é errado, então eu vou alterar isso. Não é isso que aconteceu. Tá certo? Então, continuando. Assim, a visão conservadora sempre foi qualificada, ainda que sutilmente, pela admissão de elementos não mosaicos na Torá. Embora na mente da maioria essas partes não mosaicas sejam poucas, isso é importante, e distantes entre si, isso indica falar que Moisés, como autor do Pentateuco, não é o mesmo de dizer que cada palavra é o resultado do seu trabalho. Então ele não escreveu tudo. E estamos tranquilos com isso. Senão a gente tem que pegar lá, Moisés ressuscitou, conta a morte dele de novo e depois contar a outra morte de novo. Ia ficar difícil. Moisés já está vivo até hoje relatando, né? Então, como há o que parece ser óbvias adições posteriores, muitos conservadores falam em autoria essencial de Moisés. Tranquilo. Essa expressão afirma vigorosamente Moisés como autor da Torá. Isso aí eu não abro mão. Mas não tenho problema em falar que teve. Mudou o nome que estava na placa. Quando você estava na Nacional e você teve que entrar à direita, estava um nome, mudamos o nome ali. Eu não tenho problema com isso. Isso é tranquilo. Ao mesmo tempo que deixar aberto para a possibilidade desses acréscimos canônicos posteriores. Acréscimos canônicos, inspirados. Tá certo? Então pronto. Olha só o que os textos bíblicos então falam sobre o autor, né? Isso é Josué. Josué conhecia Moisés? Então pronto. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Toda a lei, Moisés, o livro da lei. Medita nele dia e noite para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Neemias 13. Naquele dia se leu para o povo o quê? E o que Neemias estava lendo? Pentateuco. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Já fez uma porta de acesso ali no templo. Marcos 7, 10. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte. Onde que está isso aqui? Êxodo.
Gênesis eu não lembro. Não, por de morte não, mas vai ter aqui nos 10 mandamentos. Então, quem que disse? Moisés. E quem está falando aqui? Jesus. Então, pronto. Marcos 12, 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de quem? No trecho referente a... Onde está a sarça? Êxodo. Lucas 24. Então lhes disse Jesus, honestos, aqui é Jesus ressurreto, no caminho para Emaús, né? Então tem até uma música aí, e o cara está andando lá com seus discípulos, certo? E ele fala assim, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando, discorrendo expunha-lhe tudo a respeito que constava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Moisés e profetas. É a forma como os autores bíblicos referenciavam ao Pentateuco. É a forma como os autores bíblicos referenciavam a todos os profetas. Aqui nós temos... Jesus explicou o Antigo Testamento inteiro para os caras. Então, assim, ó, é isso que está... E por isso que a gente vai falar de pregação cristocêntrica. Porque se Jesus falou que ele estava lá, como que eu posso não pregar? Entende a loucura? Mas vamos seguir aqui. Aí lá em João. Porque a lei foi dada... Então pronto. João 5,45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusará? Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim. Porque ele escreveu... Vocês têm dúvida? Tá tranquilo? De passagem bíblica? Estamos, né? Então vamos avançar aqui. Então, agora a gente precisa entender, a gente já sabe quem é o autor. Como esse autor recebeu a informação? A gente sabe? A gente não sabe a maneira final. A gente sabe na origem que vai ser o Espírito Santo. Mas o como isso humanamente aconteceu, a gente não sabe. E tem 3 possibilidades. E dessas 3 possibilidades pode ser que sejam todas misturadas. E para a gente, em última instância, 0 problema. Mas eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é a tradição oral. Para o judeu, a gente tem que entender que, não tinha um WhatsApp. Não tinha papel igual a gente tem hoje. Não tinha caneta Bic igual a gente tem hoje. Bic tem aqui também, não? Tem. Que é a mais barata aqui também ou não? É, então pronto. E aqui funciona, né? Não tinha essas coisas. Então era difícil ter acesso aos materiais e à escrita. Qualquer dia a gente entra na conversa de como eles faziam tudo isso aí. Era um processo chique o negócio. Mas a questão toda é que eles tinham... O uso da memória era importante para eles. Então, quando a gente fala em tradição oral, a gente não está falando do telefone sem fio. Tem telefone, a brincadeira do telefone sem fio aqui, não? Você começa uma mensagem com o Fernando, a hora que chega lá na Jaqueline, já é outra história. Né? Vou contando aqui assim. E aí, quando a gente olha para isso, a gente pensa que a tradição oral judaica funcionava dessa forma. E não. Tanto não que, por exemplo, a gente consegue cantar músicas inteiras, sem a letra. Agora, por que vocês acham que, por exemplo, muitos dos salmos, eles são poéticos? É fácil de memorizar. Por que Lutero entendeu isso, e Lutero, na Reforma, ele compõe alguns hinos. Para quê? Era fácil de memorizar a teologia para um povo que era analfabeto. O Lutero fez a Reforma no meio dos analfabetos, pô. Então, você vai ter muita coisa que tem a assonância que a gente não pega. Porque a gente olha em português, a gente não vê beleza naquilo, do jeito que o judeu vê no hebraico. Então, a primeira coisa, tradição oral de pai para filho. Basta você lembrar, quando teve a instituição da Páscoa, vai matar o cordeiro, vai comer ervas amargas lá, pão asmo, e Deus fala assim, e você vai repetir isso todo ano, uma vez por ano. E quando as crianças perguntarem por que vocês fazem, aí vocês contam o que aconteceu. Está entendendo? Então, tradição oral é uma possibilidade. A outra possibilidade são documentos. Ou seja, Moisés usou fontes. E a gente tem problema com o uso de fontes para a composição da escritura. Ele usou fontes externas às escrituras para escrever. A gente tem problema com isso?
Se a gente tiver, a gente vai ter problema com o Evangelho de Lucas. Porque Lucas vai falar que ele fez uma pesquisa séria, científica. Lucas fez um processo de pesquisa para escrever uma história, que é o Evangelho de acordo com Lucas, melhor e mais avançado que todo o método de contar a história que existia naquela época. Então, quando o povo vem falar que a gente é burro, é porque ele não conhece nem a época, o contexto que as coisas aconteceram. E a gente sempre esteve à frente disso. Por quê? Porque, para nós, a gente está lidando com a história que mais importa no mundo. Então, por isso a gente faz bem feito. Então, uma coisa importante, não sei se você pensou nisso, se Moisés consultou documento, tinha que existir documento. Tinha máquina de datilografia? Tinha computador portátil? Não tinha. Então tinha que ter alguma coisa escrita. Então a gente tem registro de documentos escritos 3.400 a.C. Então a escrita surge mais de 2.000 anos antes de Moisés vir à existência. Então Moisés ele vive por volta do ano de 1.400 antes de Cristo. Então já tinha documentos escritos. Gênesis 2:4 está escrito assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Gênese aqui é uma palavra em hebraico que referencia a um tipo de documento. Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. E a palavra em hebraico significa documento. Então existiam documentos e é possível que Moisés tenha usado documentos. E se a gente confia que é o Espírito que fez o processo de preservação da Escritura, zero problema ele manter um documento perfeito para eu acessar. Certo? Então, os nossos irmãos lá, o Tremper Longman, né, nem o texto bíblico, nem a doutrina tradicional das Escrituras são contraditos por um uso generalizado de fontes por parte do autor bíblico. E depois você vai ter o livro das crônicas. É história, é pesquisa, é registro. Então, para nós é tranquilo. E a revelação direta, que é a que a maioria dos crentes gosta, né? Porque vem Deus e fala e está tudo certo, né? Mas a revelação direta, ela pode acontecer de algumas formas. E uma delas é Deus se revelou diretamente para Adão e depois Adão chega até Moisés. Imaginando os netinhos de Adão correndo, enchendo a paciência dele, ele contando a história da criação e tal. Não é? O vô não gosta de contar a história? Já era tataravô, quintaravô, sei lá qual que é os nomes que tem. E aí nós temos um outro sábio lá, o Jung. Não é nem Jung, é Jung. Então pode ser que Deus tenha falado com Adão sobre a criação e que Adão tenha ensinado a verdade revelada sobre esse assunto aos seus filhos. Pode ser que isso tenha acontecido? Pode. Possível. E agora Deus pode ter falado diretamente para Moisés. Talvez Moisés tivesse tido acesso a documentos escritos que estavam à sua disposição. Veja, quando a gente não sabe, a gente tem falado do jeito que a gente não sabe, então a gente fala em hipotéticos. Talvez. Também é possível. Tem certeza nessa afirmação? Não, mas tem possibilidade. Que ele estivesse familiarizado com a tradição oral. O autor de Gênesis era um homem santo e inspirado pelo Espírito Santo. Então, para nós, em última instância, a gente não importa tanto com qual a maneira esse texto chegou. Pode ter sido um método, pode ter sido 2, 3, combinação de todos. Mas essas são as possibilidades que nós entendemos até agora. Tradição oral, documentos e revelação direta. Alguma dúvida em relação a como nós temos o relato, questão de autoria, tudo tranquilo? Então tá bom. Não vou conseguir terminar a aula, então a gente vai demorar mais de um mês nesse negócio da criação. Só estava querendo testar mesmo se ia dar. E agora eu vou falar sobre o estilo literário de Gênesis 1, 1 a 2, 3. Vocês acham que isso é importante? Por quê? Aí tirou nota 10, gabaritou. Gabaritou. Ou seja, princípio, vou usar as palavras aqui, né? Princípio básico de hermenêutica, ou seja, princípio básico de interpretação. Você pode interpretar a poesia como se fosse uma narrativa? Não. Basta você pegar a poesia e ler, você vai ver que tem coisa ali que não faz sentido, meu.
Tem uns caras com o coração muito emocionado, eles criam lá uns negócios. É igual música, né? Tem uns caras que escrevem umas músicas que eu fico assim, rapaz. Acho que se eu tivesse umas 3 vidas, eu não conseguia pensar isso aqui. Tá? Tem uns caras que vão longe, né? Mas essa é a ideia. O estilo literário importa para nós. E aqui, Gênesis 1, o texto que eu li hoje, é poesia ou é prosa? Tá vendo como que é tranquilo? Mas tem um monte de cara trouxa por aí. Pô, apaga, edita aí a palavra. Tem um monte de gente que vai querer falar que esse parágrafo é poesia. E aí, se é poesia, ele não é literal. E aí eu vou pedir para vocês terem paciência comigo. Vou entrar em algumas coisas de hebraico com vocês. Por isso que eu pus o texto lá no começo, brincadeira. Mas eu vou entrar em algumas coisas de hebraico com vocês. Uma das primeiras coisas é a questão da característica da poesia hebraica. Poesia hebraica não é poesia como nós pensamos. Então, no português, muitas vezes, a coisa mais importante na poesia, o que é? Rima. Para o hebraico até é a rima. Tem rima? Tem. Tem várias poesias hebraicas, vários salmos que você consegue ver a literação, está tudo bonitinho ali. Mas o hebraico, ele existe um negócio mais profundo na maneira, né? O povo judeu tem um negócio mais profundo de como eles entendem poesia. E muitas das vezes a poesia está relacionada com o contraste de ideias e emoções. Então, ao que nós chamamos aqui do uso de paralelismo. O que é paralelismo? As coisas em paralelo, certo? Então pronto, olha só Salmo 15, 1 e 2. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Esses 2 versos estão falando a mesma coisa. De maneira diferente, mas intensificada. Isso é a ideia do paralelismo. Dá ouvidos, escuta. Mesma coisa. Senhor, Rei meu e Deus meu. Mesma coisa. As minhas palavras, a voz que clama. Acode o meu gemido, pois é a ti a quem imploro. Entendeu? O negócio é bonito, meu. O negócio é bonito. Se a gente fosse dar salmos aí do jeito certo, dá para chorar lendo salmos. Né? E não ficar assim, cheio de frescura aqui, né? O cara com inveja dos ímpios e tal. Mas isso é poesia. E uma outra característica da poesia hebraica é o baixo uso de partículas de prosa. Isso aqui eu só estou repassando, tá? Não fui eu que descobri isso aqui, não. Artigo definido. Vocês repararam quando eu estava fazendo a leitura que eu falei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Então, artigo definido. Tem essa outra partícula aqui, asher. Rapaz, esse asher pode ser usado de 13 formas diferentes, pelo menos. Dessas 13, cada uma tem uma finalidade e um jeito de traduzir. Então, para essa aula, eu tinha que ter memorizado todos os 13 usos e como traduzir. Quase toda a aula, antes de entrar na aula, tinha a provinha disso. Eu chegava lá assim, os 13 usos do asher. Todo dia ele vai fazer isso? Fez. Quase todo dia. Se não era asher, era a partícula aqui, mas enfim. Então, ela pode ser uma conjunção e uma partícula relativa. Ela pode ser um pronome demonstrativo, pode ser um razão, pois, e tudo mais. E o marcador de objeto direto. Então, o hebraico tem um negócio legal, ele tem uma partícula que te fala o que é o objeto direto da oração. Então, você sabe quem está sofrendo a ação do verbo. E ele não é traduzido. Então, quando eu pus o texto em hebraico aqui no começo, eu disse Bereshit, bara Elohim, et hashamayim. Et é o marcador de objeto direto. Então, o que foi criado? Et hashamayim, os céus. Ve et haaretz, e a terra. Então, esse et é o marcador. Então, na poesia, tem baixo uso disso. Porque poesia, e poesia em hebraico ainda mata o cara, porque não precisa conjugar verbo correto. Eles conjugam o verbo tudo diferente para dar sentido e a beleza da poesia. E aí complica a nossa vida como tradutor. Mas é isso aí. Agora, quais são as características da prosa hebraica? Aí vaiktou, né? É um nome bonito, né? Mas o vaiktou, na verdade, é um tronco verbal que ele dá continuidade numa narrativa. Então, esse W aqui no começo
é da partícula aditiva, ou mas, dando a ideia de adição ou contradição adversativa à ideia anterior. E é um tempo verbal específico que ele dá uma ideia temporal, lógica e histórica. Tá certo? Então tem que ter uso de vai que tô, ou seja, toda vez que você está lendo uma narrativa e aparece esse verbo, o cara está continuando a ideia principal da história. Saiu desse verbo, ele está te acrescentando informação importante para esclarecer alguma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, você pega a história de Davi, ele vem contando a história de Davi, aí quando fala do Urias, ou fala do assassinato, faz alguma coisa, ele põe lá o assassinato de Urias. Põe num outro tipo verbal, está te chamando a atenção. Você vem lendo, vamos supor, você vem lendo no passado, vem um verbo no futuro. Vai. Estranho. É mais ou menos isso que faz no hebraico, né? Então, pronto. E o uso frequente de partículas de prosa. Se o nome da partícula é partícula de prosa, nós estamos de prosa, vai ter que ter uso frequente, certo? Então, pronto. Então, vamos para a estatística. Aqui eu estou mostrando para vocês que a nossa fé é racional, certo? Romanos 12 fala da nossa fé racional e aqui eu estou mostrando para vocês, ó. Então, dados estatísticos do uso de partículas de prosa em textos do Antigo Testamento. Por que do texto do Antigo Testamento? Porque o Novo foi escrito em grego, certo? Aí não dá para analisar um Novo no hebraico do Novo, não dá, né? Então, normalmente a prosa tem mais de 15% de partículas do texto, mais de 15% é partícula de prosa. Artigo definido, asher, vai que tô, objeto direto. Na poesia, menos de 5%. Qual o percentual encontrado, vocês acham, de partículas de prosa no texto de Gênesis de 1:1 a 2:3? Dá um chute. Pô, 80% de artigo definido e marcador de objeto direto. Aí me lascou. Nem contei história. Só fiquei lá né? Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu gosto dessas estimativas, né? Vamos lá. Por isso que é importante a fé racional, né? Tô sacaneando o presbítero aqui. Eu tô lascado. Semana que vem eu já não tô mais aqui. Mas vamos lá. 24,4%. Quase, isso é importante, quase 1/4 do texto é de coisa relacionada à prosa. Qual é o estilo literário desse negócio? Poesia. Tá entendendo? É você querer brigar com o óbvio. É você querer brigar com a língua. É você querer brigar do jeito que Deus se revelou. Né? Mas tá tranquilo. A gente tem que ter paciência e responder as coisas da maneira correta, né? Prosa histórica, né? Já estou falando, é história. É história. E isso é significativo, por quê? O que aconteceu? Aconteceu do jeito que estamos aquecendo as turbinas aí. Isso é importante porque isso vai influenciar a maneira como a gente entende esse texto. E se o texto está falando que ele é aquilo, eu não tenho direito de torturar o texto para querer me submeter a pensamentos seculares. Eu não tenho esse direito. Diga. Ele é a história, que ele existiu. Não, isso. Porque aí esse é um outro problema. Não, sim, a história... Não, aqui a história é história real. História real. Tanto é que veja, para nós, a Bíblia relata a história da redenção. Nós somos o povo, né? A gente está considerando que nós somos o mesmo povo, que desenvolveu um método histórico, gente. Os caras que fazem história é copiando nós, viu? Entendeu? Temos que bater no peito aquilo que a gente fez também, né? Os nossos irmãos fizeram, né? E uma coisa importante que o irmão levantou ali, que se a criação fosse uma história, um conto de fada, a história da carochinha, como diria no Brasil, se Adão não é real, Jesus precisava ter sido real. Então a gente tem um monte de problema do Adão histórico, né? Mas não quero entrar em Adão hoje,
Vamos só continuar aqui. Então isso é significativo porque eu não posso torturar o texto. E aí a hora que eu falei que a nossa doutrina da Escritura tem que estar em dia. Se eu creio nela, não importa o que falem lá fora. Porque eles não vão... isso aqui eu estou falando para vocês. Eles não vão conseguir achar a evidência contrária que a gente está falando. E o dia que eles acharem, eu abandono a fé. Que acabou a Bíblia, acabou a fé cristã, acabou o mundo. Se existe civilização é por conta da fé cristã. Então, isso é significativo porque eu tenho que olhar para o texto e aí vai ser a hora que eu vou ter coragem de falar, e eu tenho essa coragem tranquilamente. Deus criou o mundo em 7 dias literais de 24 horas. E eu tenho zero problema com isso. Por quê? Porque ele tem poder para fazer isso. E o texto me diz isso, eu não tenho direito de mudar o texto. E a gente vai falar sobre isso quando entrar no texto, e não vai ser hoje. Eu estou acabando a aula e eu acho que não passei nem metade dos slides que eu trouxe. Estou bem de estimativa de tempo, né? Então vamos lá. Aí pergunta que fica, né? Eu já falei qual que é a minha posição, e que eu entendo que é a posição do texto, mas Gênesis 1, de 1 a 2, 3 é mito, saga, história ou mito, história? Aqui, aí vocês vão ver como que a gente estuda, existem mitos registrados, documentados, que são os mitos do Antigo Oriente Próximo. Nós temos relatos similares, relatos que têm similaridades com o relato da criação e do dilúvio. Beleza? E tem um detalhe, eles são mais antigos do que o livro de Gênesis. Se você é um descrente, qual que é a primeira coisa que você vai falar? Copiaram. Copiaram. E aí criaram um Deus fantasioso e está tudo certo. E um desses negócios é tal desse Gênesis de Eridu, que foi escrito 1700, 1600 a.C. Moisés viveu quanto? 1400. Então, vocês lembram, né, que antes de Cristo, quanto maior, mais antigo, né? Certo? Tipo negativo aqui, menos 1700, certo? Então, o Gênesis de Eridu é um mito sumério de criação e inundação, criação e dilúvio. Ele descreve como os deuses criaram a humanidade e como a cidade de Eridu foi fundada. Beleza? Épico de Atrases. Esse épico é outro mito mesopotâmico de criação e inundação. Ele narra a história de Atrases, um homem sábio que sobreviveu ao dilúvio enviado pelos deuses. Enuma Elish, esse é o que os caras mais pegam no pé. Esse tem uma cópia do século VII, antes de Cristo, mas a composição provavelmente no início do 2º milênio. Enuma Elish é um épico babilônico da criação. Ele descreve a vitória do deus Marduk sobre as forças do caos e a criação do mundo. Beleza? E textos de criação egípcios, anterior a 1400. Infelizmente, apenas fragmentos dos textos hieróglifos grafados nas paredes do templo de Horus, em Édifo, Egito, foram traduzidos para o inglês. Então, essa linha aqui é a linha do mito e história. Do mito. O mito, por que eu pus mito e história aqui? Porque existe um cara famoso, tomar cuidado, um apologeta famoso, a princípio cristão, chamado William Lane Craig. Ele é um dos nomes que mais tem livro em apologética publicado em português. Ele é bastante inteligente mesmo, né? E eu não conseguiria nem conversar com ele, tão inteligente que ele é. Mas existe um problema, lembra que eu falei para vocês no começo, tudo nosso e nada deles? E existe uma preocupação como cristão, se você for querer ser admirado dentro e fora da igreja, você vai ter que ceder em algum lugar. Então não tem como você ser um acadêmico respeitado na academia secular, ou seja, fora dos seminários, se você não ceder algumas coisas. E o que o William Lane Craig, acabei de pensar nisso, eu acho que até a reflexão da maneira como ele entende a salvação, né? Porque ele não é nem salvação pela graça e nem salvação pelas obras. Ele fala que o homem vai até um lugar e Deus vem até o outro, chamado molinismo, e eles se encontram no meio, é um jeito de ficar em cima do muro. E aí, e segundo o meu professor de apologética no mestrado, se não existisse a Bíblia, seria isso que ele acreditaria.
que esse Pedro Molina escreveu. Mas eu acredito que essa ideia que você vem de sempre querer ser alguém que está no meio faz com que você queira agradar todo mundo. E aí ele falou assim, tive uma solução. Mito, história. Aconteceu e esse foi um mito que foi inventado para contar a história. Entendeu? Então eu estou fazendo esse pedaço aqui muito por conta desse cara, para vocês ficarem tranquilos que é história. Agora, minha pergunta, né? O que isso tem a ver conosco? Eu já dei a resposta. As pessoas acham que nós copiamos, né? Então, existe um argumento de que, porque é mais velho, odeio esse argumento. Porque é mais velho é melhor. É mesmo? Você tem certeza disso? Para mim não cola, né? Agora, então muitas vezes somos acusados de criar um novo relato a partir dos relatos mais antigos, pelo fato do livro de Gênesis ser mais novo do que os mitos apresentados e possuir algumas poucas, né? Errei aqui. Similaridades. Existem pontos de contato entre essas histórias. Entre a nossa história e os mitos. Existem pontos de contato. Existem assim, cara, eu vi algo parecido em algum lugar. Aí você vai ver a Gênesis 7. Né? Agora pergunta, o que a gente pode pensar acerca disso? Isso é positivo ou é negativo? O fato de existir relatos similares da criação desses acontecimentos. Positivo ou negativo? Por quê? Aí como que a gente pode responder isso, né? A primeira pergunta é, de quem surgem todos os povos? De quem? Ultimamente de Adão, né? Primeiramente de Noé, né? Porque todo mundo morreu depois, né? Mas é Noé e Adão, né? Mas assim, resumindo, veio todo mundo do mesmo lugar, certo? E existe a combinação genética, aí quem gostar disso procura Adalto Lourenço, que de dois seres humanos é possível sair pela combinação genética todos os estereótipos, os fenótipos que a gente vê. Eu não concordo com a palavra raça, existe uma raça só, raça humana. Então todos os fenótipos, né, asiáticos, negros, brancos, amarelos, verdes, vermelhos, azuis, todos vêm de duas pessoas, isso é possível, né? Pergunta, quantas linhagens surgem a partir de Adão e Eva? Quem estava na classe de novos membros vai lembrar disso, eu espero. 2 linhagens, santa e não santa. Caim e Abel. Santo e não santo. De Abel vem a linhagem santa, Abel tem que ser substituído por um probleminha de percurso, foi assassinado. Aí entra Sete, e de Caim, então, vem a linhagem não santa, que é a linhagem do filho da serpente, que vai dar a briga toda que está acontecendo, certo? E esse vai ser o último assunto que eu vou tratar por conta do horário. Aí quais são as consequências disso? Você tem aqueles que se preocupam com a história da maneira como que ele aconteceu, e você tem aqueles que estão até rebelados contra o Criador. E eles não vão ter o mesmo cuidado que a gente vai ter com a história. Então, considerando a origem comum dos povos, faz sentido termos histórias similares de criação e dilúvio? Todo sentido. Não precisa nem 2 neurônios para entender isso aqui. Agora, a pergunta, será que essas objeções já foram respondidas por bons teólogos e não o seu pastor ao longo da história? E aqui é um convite meu a vocês, aos nossos adolescentes e jovens. Nunca tenham medo de fazer perguntas. Não importa quais são as objeções que vocês ouviram lá fora. Vem aqui dentro e pergunta para ver se a gente não tem resposta. Venha, nos procure, me procure. Estou disposto, eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto é de conduzir pessoas à verdade. Né? E conduzir as pessoas à verdade, em última instância, é conduzir as pessoas a Jesus. É uma das coisas que eu mais amo fazer. Então, assim, fazer boas perguntas é importante, ter questionamentos é importante, porque quem aceita tudo sem pensar também não está muito certo. E agora, veja só,
Como cristãos, a gente nunca deve se acovardar diante das grandes questões, dificuldades e problemas que existem no mundo. Então a gente tem que estar tranquilo em falar em soberania de Deus e falar sobre o acontecimento do nazismo. A gente tem que estar tranquilo em falar sobre soberania de Deus e falar sobre a pandemia. Deus está no controle e aconteceu isso. Estamos tranquilos de conversar sobre isso. E a mesma coisa sobre a criação do mundo e por aí vai, tá certo? Agora vamos ver o que bons estudiosos falaram sobre essa ideia. Então, olha lá o Young, né? Então, os fatos da criação, sugerimos, provavelmente foram transmitidos de pai para filho. Hipotéticos, ele não está afirmando isso. E se? Tá certo? E se? E se entre a linhagem prometida o erro pode ter se fundido com a verdade, antes que a verdade fosse finalmente preservada por meio da inscrição? Ele está falando o seguinte, ó, se a gente é acusado de que a nossa versão está errada, e a nossa versão vem da linhagem santa, ele está começando a conversa aí, certo? Pô, se nós estamos sendo acusados disso, o que podemos dizer sobre a linhagem de Caim? Certamente, nessa linhagem, o erro teria tido liberdade. O nosso erro não é intencional, o dele seria proposital, é isso que ele está colocando. E ele não está falando que ele concorda que teve erro na nossa linha. Ele só está trazendo a provocação. A superstição logo teria entrado e obscurecido a verdade. É essa a razão pela qual encontramos relatos em muitos povos que têm alguma relação com o que está registrado em Gênesis 1. Entre as várias nações e os povos da terra, a verdade teria sido transmitida, mas teria sido uma verdade grosseiramente distorcida, incrustada com camadas de superstição. Portanto, em todas as cosmogonias, relatos da criação, existem certos elementos da própria verdade, ou seja, as semelhanças formais com essas cosmogonias sustentam o conteúdo com o conteúdo de Gênesis 1. E aí, o outro camarada, Van Til, ele vai dizer o seguinte: por fim, a questão da tradição deve ser considerada. A tradição da história da criação e da residência do homem no paraíso, sem dúvida, foi transmitida tanto na geração de Caim quanto na geração de Sete, linhagem santa e não santa. Além disso, a revelação do propósito redentor de Deus chegou a Caim assim como chegou a Abel. Deus falou com Caim. Então Caim recebeu essa informação. Com relação às gerações imediatamente posteriores a Caim, quando Adão e Eva ainda estavam vivos para contar a história dos seus netos, mesmo que Caim evitasse cuidadosamente contar a eles, podemos afirmar que eles conheciam a verdade intelectualmente tão plenamente quanto os filhos de Deus. Ou seja, os avós, quando os pais não fazem o trabalho, tem os avós que entram para fazer, né? Então os avós deveriam corroborar com os pais, tá certo? No momento do dilúvio, toda a raça humana foi mais uma vez trazida em contato direto com a revelação redentora de Deus. A tradição do dilúvio, assim como a tradição da criação, sem dúvida continuou a existir. No entanto, essa tradição foi distorcida com o passar do tempo. Os mitos da criação e os mitos do dilúvio foram descobertos entre nações, provam que a história original foi grandemente distorcida. Então, ao invés de jogar contra, a gente joga a favor. Se todo mundo estava falando disso, então existe. De fato, aconteceu. Agora vamos falar qual que foi o certo, né? O resultado foi que aqueles que vieram muitas gerações após o tempo de Noé e que viviam muito longe do âmbito da revelação redentora, conforme aparecia em Israel, não tinham uma tradição tão clara quanto as gerações anteriores. Isso trouxe maior complexidade à situação para eles. E terminei a aula. 10 minutos de atraso, aquele padrão. E aí, o pessoal da junta reclama comigo. Então, oi. Quando você faz isso, quando você faz pelas idades, né? Então, eu não vou conseguir abrir para perguntas hoje. Traga suas perguntas na próxima aula. Quem estiver na classe de novos membros pode terá fazer as perguntas hoje, né? Vai estar com o assunto fresco na cabeça. Então vamos orar para encerrar? Pai, muito obrigado por esse tempo juntos. Muito obrigado pelo seu cuidado na revelação da tua verdade para nós. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de entender como as coisas vieram a existir. Muito obrigado pela criação maravilhosa que o Senhor fez. Muito obrigado pelo seu cuidado conosco. E que o Senhor continue nos conduzindo em crescimento da tua verdade. Dá-nos coragem para afirmarmos os nossos pés na verdade e proclamarmos a verdade num mundo que vive na mentira.
dá-nos a confiança em Ti, para que possamos descansar em Ti. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Gente, pequeno almoço.